Pessoal, assim, ó, temos novidades envolvendo o Batman e o jogo Multiversos. Porque assim, ó, vazou uma lista aí dos novos jogadores do Multiversos que a gente pode ter. E assim, ó, é uma lista muito boa, com alguns nomes sensacionais. É quase uma lista de sonhos com os personagens que a gente gostaria de ver. E a outra coisa que eu também vou comentar nesse vídeo é que surgiu um vídeo da DC Comics na qual coloca 3 Coringas de volta numa HQ do Batman. É isso mesmo, o pesadelo dos fãs do Batman, os 3 Coringas, parece que vai voltar. E agora, meus amigos, será que a gente vai ter 3 Coringas de novo? Aquele desastre epopeico narrativo que se chama 3 Coringas? Ou será que dessa vez o conceito dos 3 Coringas de fato vai ser bem feito? É isso que eu vou comentar no vídeo de hoje, é um vídeo meio que duplo, Coringa e Multiverso. Então assim, ó, bora pra abertura e vamos lá. E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando o bate-like e o bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado pra todo mundo que faz isso. Beleza, então, né, vamos começar falando desse negócio dos 3 Coringas. Agora em julho, a gente vai ter uma nova equipe criativa nas HQs do Batman, que é o escritor Chip Zdarsky e o ilustrador Jorge Jimenez. A DC juntou essa equipe e colocou eles no principal gibis que eles têm, que é a do Batman. E nesse último domingo, em preparação à divulgação dessa nova fase das HQs do Batman, eles divulgaram esse motion trailer aqui da HQ, dessa nova saga que vai se chamar Fail Save. Mas teve uma imagem que chamou muita atenção no meio do trailer, que é essa daqui, com os membros da Bat-família derrotados e acima deles 3 Coringas. Um Coringa na esquerda que possui um visual mais clássico do Coringa com aquele chapéu dele. Um Coringa que lembra o Coringa do Guerra Coringa. E um outro Coringa que tá mais artístico, assim, com uma camiseta toda preta, uma gola rolê. E que também lembra um pouco o Coringa lá do Batman do futuro. E daí apareceu esses 3 Coringas e o trailer não deu nenhum contexto, não se falou em mais nada, ninguém fazia ideia que as HQs do Chip Zdarsky teriam 3 Coringas. Absolutamente veio do nada essa informação. E bem, quando o trailer saiu, as pessoas perderam a cabeça. Porque, meu Deus do céu, os 3 Coringas de novo, não aguento mais. Aquela HQ é horrível de novo. Imediatamente, todo esse negócio dos 3 Coringas foi ressuscitado e as pessoas começaram a relacionar esse negócio dos 3 Coringas com essa HQ do Chip Zdarsky. Só que assim, ó, eu tô aqui pra tentar acalmar o pessoal, porque eu não acho que é exatamente isso que vai acontecer aqui. Primeiro assim, ó, só pra lembrar que na HQ dos 3 Coringas, a gente tem outros 2 Coringas que aparecem, mas eles acabam morrendo no meio da história. E no final da HQ só sobra um Coringa. Então é muito improvável que a HQ do Chip Zdarsky, que vai ser uma HQ canônica do Batman, tenha qualquer relação com a HQ do Batman 3 Coringas, que é uma HQ que existe no limbo da DC Comics, mas que não é cânone. Então eu acho que não tem nenhuma relação esse negócio dos 3 Coringas. Contudo, entretanto, porém, todavia, no passado, na história cânone da DC, teve aquele negócio dos 3 Coringas que foi revelado pela cadeira de Mobius pro Batman. E ele colocou no monitor da Batcaverna lá, que tinham 3 Coringas, e que esse foi todo o mote do início da saga do Rebirth. Inclusive, a DC usou esse negócio dos 3 Coringas para vender gibi do Rebirth. E todo esse ponto de história, esse plot point aí, era cânone. E é por isso que quando no passado foi anunciada a HQ dos 3 Coringas, veio aquele hype danado que as pessoas pensavam que iria ter uma resposta para isso, e acabou vindo a resposta, só que a HQ foi tão ruim que o pessoal ignorou completamente. E a própria HQ do Geoff Johns, ela não tenta ser cânone. E o que pode acontecer agora é a DC querer ressuscitar esse tema para conseguir vender gibi, porque 3 Coringas vai ser sempre um assunto polêmico que vai atrair pessoas, e o Chip Zdarsky usar os 3 Coringas de alguma forma na história dele para resolver esse problema cânone dos 3 Coringas que se iniciou lá no final dos Novos 52 e que se estendeu pro Rebirth e que na HQ do Tom King nunca se falou sobre isso e meio que o assunto foi esquecido e agora pode ter sido ressuscitado. E bem, essa é a teoria número 1 do que pode acontecer. A teoria número 2, que é a teoria que eu acho que eu mais concordo nesse momento, é
que esses três coringas é uma coisa meio metafórica. Não há, de fato, três coringas. Há um coringa e há outras alucinações do coringa. Porque sabe o que ver esses três coringas no traço do Jorge Jimenez me fez lembrar? Da história dos muitos fantasmas do Batman que aconteceu lá na saga do Grant Morrison, quando ele assumiu o título do Batman. Porque tinha os fantasmas do Batman, os que iriam matar o Batman. E esses caras se vestiam de Batman, eles não eram, obviamente, o Batman, mas eles estavam ali para dar um build-up para a história do Batman Descansa em Paz, que iria acontecer alguns anos depois ali. Mas tudo isso, Grant Morrison preparou o terreno para chegar lá. Então agora, o que eu acho que pode estar acontecendo é a gente ter uma parada tipo isso, que ao invés de ser fantasmas do Batman, são coringas do Batman. Porque inclusive na sinopse da história a gente fica sabendo que vai ter um vilão chamado Batman's Doomsday. Ninguém sabe ao certo o que é esse cara aí. E bem, poderia ser o Coringa. Poderia ser o passado do Coringa, outras versões do Coringa no passado que o Batman vai lembrar. Porque se a gente olhar para a imagem dos três Coringas da HQ, o primeiro Coringa tem bastante cabelo. O segundo Coringa, o do meio, ele já tem menos cabelo. E o terceiro Coringa mal tem cabelo. Parece que a gente tá vendo aqui três versões do Coringa. E não necessariamente três pessoas diferentes, sabe? E sim três momentos distintos do mesmo Coringa. E que talvez de alguma forma o Batman veja eles através de alucinações ou de sonhos, ou de fato eles estão ali por alguma questão temporal, sei lá o quê. Mas eu acho curioso que como o Coringa que tem menos cabelo, que parece ser o Coringa mais velho, lembra o Coringa do Batman do futuro. E o Coringa que tem um visual mais clássico, que lembra uma coisa do passado, é o que tem mais cabelo. Sabe, me parece aquele negócio dos três fantasmas do passado, do presente e do futuro, que eu acho que o Chip Zdarsky pode querer falar sobre isso. Então nem seria um negócio oficial de três Coringas, seriam apenas três Coringas que a gente iria ver através de uma metáfora ou flashback do que poderia acontecer. O próprio vídeo do trailer fala que o Batman tem um plano para qualquer situação, inclusive no futuro. Então eles poderiam talvez falar de um Coringa do futuro, mais ou menos como uma própria HQ do Grant Morrison do Batman e o Tempo, que mostra várias versões do Batman ao longo da história, através de décadas, e a gente vê várias versões desses Batmans. Talvez aconteça exatamente a mesma coisa agora com esses três Coringas. Então assim, ó, calma, mesmo que sejam três pessoas diferentes vestidas de três Coringas, eu não acho que há qualquer ligação com a história original desastrosa do Geoff Johns, e eu não acho que dessa vez o conceito vai ser mal empregado. Pelo contrário, a gente tá falando de Chip Zdarsky. Gente, no Chip Zdarsky eu coloco a mão no fogo de tanta confiança que eu tenho nessa run dele. Ele não iria colocar um conceito assim que deu tão errado por nada. Se tem três Coringas ali, deve ter uma boa explicação e eu vou acreditar que ele vai fazer esse conceito dar certo. Então calma, sossega aí, não é o fim do mundo, não é o fim da DC Comics, não vão ressuscitar essa HQ horrorosa do Três Coringas, mas é o Chip Zdarsky. Confia no Chip Zdarsky, porque essa HQ do Batman, gente, é o Dream Team da DC. Chip Zdarsky com Jorge Jimenez. Não tem escritor melhor nesse momento nas HQs e não tem ilustrador melhor nesse momento nas HQs. São os dois melhores. E essa run, ela tem absolutamente tudo para ser histórica. Talvez a melhor run do Batman nos últimos 20 anos. Talvez, superando o Grant Morrison. Talvez. E eu tô hypado sim, porque se tem alguém que pode fazer três Coringa funcionar, é ele. É ele. Confia nele. E eu não tô falando de colocar a mão no fogo só um dedinho por ele. Não, eu tô falando da mão inteira, o braço inteiro, o corpo inteiro. Porque ele é bom. Ele é muito bom. Confia no pai Zdarsky. Ele vai fazer funcionar. Então eu tô muito de boa com isso. Posso me decepcionar? Posso quebrar a cara lá na frente? Posso. Já quebrei muitas vezes. Mas eu não acho que é isso que vai acontecer dessa vez. Muito bem, comentei aí os três Coringas que vocês queriam que eu comentasse. Vamos pra lista do multiverso. E assim, ó, esse é um vazamento que tem uma certa credibilidade, porque ele vem da mesma fonte que vazou o jogo originalmente antes da Warner anunciar o jogo. Então assim, ó, não é um leak qualquer, é um leak de um cara extremamente confiável e que olhou os arquivos internos do jogo. Existe uma alta probabilidade dessa lista ser verdadeira. Inclusive, esse vazamento separa em duas listas de personagens. Uma lista que tá tipo 95% confirmado que vai acontecer, e outra lista que eles ainda não têm certeza,
mas que há planos para acontecer. Então assim, ó, vamos começar com a lista que tem 95% de chance de acontecer. E depois a gente vai para outra lista que é a mais legal. Então assim, ó, personagens que nesse momento têm altas chances de serem anunciados em breve. O Coringa e a Ravena da DC. Bem, o Coringa é o Coringa. Eu nunca duvidei que o Coringa iria ser anunciado. E eu acredito que vai ser o Coringa do Batman Animated Series para combinar com o Batman que já tá no jogo. Embora tecnicamente não seja exatamente o Batman do Animated Series ali, é tipo um Batman do Animated Series. Então eu acho que vai ser um Coringa tipo do Animated Series. Agora, a Ravena eu fiquei um pouco surpreso aqui, porque eu não pensei nela antes. Mas assim, ó, faz muito sentido em ter a Ravena, principalmente se for a Ravena do desenho dos Jovens Titãs. Porque é uma Ravena que todo mundo conhece, todo mundo gosta da Ravena dos Jovens Titãs. Jovens Titãs até hoje é relevante por causa desse novo desenho que ainda tem. Então assim, ó, eu acho que é uma excelente escolha a Ravena entre todos os Jovens Titãs do desenho. E daí fica aquela dúvida se vai ser a Ravena do desenho clássico ou a Ravena dos Jovens Titãs em ação. Alguma coisa diz que vai ser a Ravena dos Jovens Titãs em ação. Embora eu prefira a clássica. A clássica é demais. Mas eu acho que não vai ser. Eu acho que vai ser a mais recente. Gizmo do Gremlins. O Gizmo é aquele bichinho super fofinho que aparece no filme Gremlins. Eu comentei até num vídeo de lista aqui que esse é um bicho que é uma escolha quase óbvia, porque é uma clássica franquia da Warner. Eu, pessoalmente, acho que tem outros clássicos da Warner que seriam mais legais que o Gizmo. Mas faz sentido colocar o Gizmo, porque é uma clássica franquia da Warner e ele é super fofinho também. Agora veio um que eu achei meio estranho, assim, mas é o LeBron James da NBA. E daí assim, ok, até que faz sentido, porque o LeBron James estava no Space Jam 2, ele é o protagonista daquele filme, talvez até tenha um contrato da Warner com o LeBron James para poder aproveitar ele num jogo, e como as coisas já estão meio que prontas, vai e coloca o LeBron James ali no multiverso. E assim, nada contra o LeBron James, eu só acho que se era pra ter um cara da NBA, era melhor o Michael Jordan, tá ligado? Porque ele tá no Space Jam que é bom, o Space Jam 1, e não o Space Jam ruim, que é o Space Jam 2, né? Entre um e outro, eu prefiro Michael Jordan. Agora, eu não sei, eu acho meio estranho colocar uma celebridade num jogo de luta como esse, sabe? Que é pra ter um monte de franquia de personagem conhecido. Eu entendo por que eles vão fazer isso, eu só não acho que é a melhor estratégia possível. Porque isso daqui dá uma margem pra querer colocar outras celebridades. E entre celebridades da vida real e personagens fictícios, eu acho mais legal ter os personagens fictícios da Warner. Mas tudo bem, né? É só a minha opinião. O LeBron James, de qualquer jeito, é um personagem com altas chances de aparecer. Aqui o outro personagem que tá cotado na lista é o Marvin, o Marciano dos Looney Tunes. E bem, o Marvin é um personagem clássico dos Looney Tunes. Só de ouvir o nome dele eu já consigo pensar em vários movimentos dele por causa das armas dele que mudam dependendo do episódio. Assim, eu acho que o Marvin o Marciano é um bom nome. Não é exatamente o meu favorito entre os Looney Tunes, porque eu acho que o Coyote e o Papaléguas deveriam ser mais cotados, sabe? Acho que eles são mais legais. Mas o Marvin o Marciano também é um nome legal. Eu não tô reclamando não, isso é legal. Depois a gente também tem o Rick and Morty, da franquia Rick and Morty. E esses dois eu já tinha falado num outro vídeo, que eles eram altamente prováveis de aparecer, porque a gente já tem referências do Rick and Morty dentro do jogo. O Rick and Morty apareceu até no filme do Space Jam 2, que era muito mais improvável deles aparecerem lá. E aqui tudo leva a crer que eles de fato vão aparecer sim. Eu acho que Rick and Morty são dois ótimos personagens que vão contribuir pro jogo. Aí a gente vai pra um outro nome aqui que é o Scooby-Doo. E o Scooby seria o terceiro personagem da franquia dele, que curiosamente colocou o Salsicha e a Velma antes do personagem principal da sua franquia. O que, convenhamos, não é muito comum de acontecer. E assim, o Scooby é o Scooby, né? Tem que colocar o Scooby, sempre tem que colocar o Scooby, Scooby-Doo. E assim, ó, como a gente já vai ter 3 personagens do Scooby-Doo, faz uma forcinha a mais e coloca a Velma e a Daphne aí pra fechar todo o grupo, tá ligado? Então assim, imagina que legal você poder fazer uma partida só com membros da gangue do Scooby. Seria um exagero 5 personagens do Scooby-Doo no multiverso? Seria, mas eu não tô nem aí, eu acho que seria bem legal no final das contas. O Fred poderia ter uns movimentos muito legais fazendo armadilhas. E a Daphne poderia ser baseada na versão do filme dela, que ela entende de artes marciais, que seria incrível. Enfim, tem espaço para esses dois personagens, e o Scooby eu também acho que é um personagem bem legal de ter. Então a gente vai para 2 personagens do Game of Thrones, que é a Daenerys
e o The Hound. Nesse momento, Game of Thrones só tem um personagem da franquia deles, né, que é a Arya. Pelo tamanho que é Game of Thrones, eu acho que isso é muito pouco. Um personagem eu acho que é muito pouco, eu acho que 3 seria o ideal, talvez 4. E com Daenerys e The Hound, eu acho que eles já preenchem aí o básico do Game of Thrones. A Daenerys, na minha opinião, é obrigação, né, com os dragões ali, agora com o seriado da Casa de Targaryen, né, a Casa dos Dragões, tem que fazer. Agora, o Cão de Caça é uma escolha inusitada, Sandor Clegane. Eu acho que eles estão escolhendo esse personagem porque ele é um personagem que se encaixa no perfil bruto do jogo, e ali você consegue trabalhar um personagem do tipo diferente da franquia do Game of Thrones. Não é necessariamente a minha escolha preferida do Game of Thrones, mas eu acho que dá pro gasto. E daí, pra fechar a lista, a gente ainda tem a Bruxa Malvada do Mago de Oz, Johnny Bravo e Fred Flintstones. Assim, ó, Mágico de Oz, eu respeito total a franquia, acho um filme maravilhoso, entendo totalmente o impacto que tem pra cultura pop, mas de todos os personagens do Mago de Oz, a Bruxa Malvada, mas quem sou eu pra reclamar também? Agora, Johnny Bravo e Fred Flintstones, o Johnny Bravo eu até não faço muita questão, porque eu acho que o Cartoon Network tem outros personagens mais legais, como o Coragem. Eu acho que eles poderiam ter outro personagem legal. Mas ainda assim, é o Johnny Bravo. Eu respeito a decisão deles de colocar qualquer personagem de desenho dos anos 2000 no Cartoon Network. Eu não vou reclamar. Pra mim já tá bom. Agora, o Fred Flintstone, que é um clássico da Hanna-Barbera, é óbvio que tem que estar. Né? É óbvio. Eu até me sinto mal por não ter colocado ele na minha lista de desejos, porque é a cara da Hanna-Barbera. Fred Flintstones tem que ter. E bem, essa é a lista com muitas chances de acontecer. Agora tem a segunda lista, que é o que o pessoal tá falando que pode acontecer, está sendo planejado, mas não há nenhum tipo de informação que confirme com quase certeza absoluta que eles vão estar lá. E essa é a lista que tem os personagens dos sonhos. Então vamos a ela. Samurai Jack, as meninas superpoderosas, e seriam as 3 meninas superpoderosas como um personagem, Lindinha, Docinho e Florzinha, o que eu achei sensacional. Se eles conseguirem fazer isso funcionar, ótimo. E Samurai Jack, como eu já falei no outro vídeo, obrigação. Não existe jogo de luta que envolva personagens do Cartoon Network e que você não queira colocar Samurai Jack, com todo respeito, tem que ter. O terceiro personagem que eles colocam na lista aqui é Animaniacs. E assim, ó, quando eu vi isso aqui, eu fiquei muito feliz, porque eles estão colocando os Animaniacs. Obrigado! Animaniacs, como eu disse, é a franquia que é a cara da Warner. Eles moram numa caixa d'água da Warner. O sobrenome deles é Warner. Não cogitar Animaniacs é loucura, na minha opinião. E aqui eles estão colocando exatamente como eu falei num outro vídeo, que é todos eles ao mesmo tempo, que você iria controlar eles de um jeito criativo como o Tom e Jerry. E perfeito, mano. Perfeito. É isso que eu quero. Esses 3 personagens dessa lista são essenciais, e que bom que eles estão cogitando esses personagens, porque eles têm que cogitar mesmo. Aí o quarto da lista é o Patolino Duck Dodgers. E cara, eu fiquei muito feliz em ver o Patolino, porque eu quero muito o Patolino. É óbvio que lá dentro eu queria o Patolino Mago, porque embora não seja o Patolino mais clássico, é um dos que eu mais me diverti com a história dos Looney Tunes, que é essa musiquinha aí do Patolino Mago, que eu acho demais. Mas como eu disse, né, esse negócio do mago só bomba no Brasil. O que bomba nos Estados Unidos é o Patolino clássico e as muitas roupas que ele já teve ao longo da história dele. E o Duck Dodgers, quer queira ou não, é uma das roupas mais clássicas que ele já teve. Pô, eu lembro que nos anos 90 tinha um jogo do Duck Dodgers que eu alugava na locadora, era difícil pra dedéu, mas era legal. Tinha também o desenho do Duck Dodgers. Essa é com certeza a roupa mais clássica que o Patolino já teve. E como o Marvin e o Marciano rivalizava com o Duck Dodgers no desenho deles, talvez tenha uma correlação Marvin Marciano com o Duck Dodgers. Não sei, pode ter. Então assim, ó, não é Patolino Mago, mas é Patolino Duck Dodgers, que seria a minha segunda opção. Então tá de boas. E aí vem um que eu acho legal, que é o Scorpion do Mortal Kombat. Cara, assim, ó, não sei como que eles vão fazer Mortal Kombat no multiverso, porque os movimentos do Scorpion são violentos. A não ser que você dê uma diminuída nessa questão da violência para adaptar para o jogo. Atualmente tem até uma referência da Mulher Maravilha, porque quando ela usa o laço da verdade dela para agarrar uma pessoa, ela fala, né? Get over here! Então talvez isso seja até um indício que vá ter o Scorpion no jogo. É que o pessoal tá ligado nas referências do Mortal Kombat, que é uma franquia que a Warner tem os direitos,
e que poderia aparecer no jogo também. O Scorpion eu acho que é um personagem bem legal. E se for colocar o Scorpion, talvez tenham outros personagens do Mortal Kombat no futuro. E eu acho isso muito bom, eu acho essa ideia muito boa. Percebam que todos dessa lista aqui são absolutamente perfeitos. Mas agora vem o mais perfeito de todos, que seria o Ben 10. E aqui não disse especificamente qual Ben 10, só Ben 10. E bem, Ben 10 é a cara do Cartoon Network. A única desculpa que eu aceito do Ben 10 não tá hoje no jogo de luta é porque ele é um personagem difícil de fazer. Porque envolve muitos aliens, que é um conceito difícil de colocar num jogo de luta, e isso eu consigo perdoar. Mas eles têm que eventualmente colocar o Ben 10. É a cara do Cartoon Network. Só o fato de ter o Ben 10 ali dublado já iria trazer todo mundo para jogar o jogo também. Toda a geração dos anos 2000 aí indo pro jogo, que ia ser simplesmente demais. Ben 10, obrigação. E essa lista aqui tá praticamente perfeita, que é quase a lista dos sonhos. Mas aí vem o último, que é o Ted Lasso, da série Ted Lasso. E assim, ó, eu já assisti essa série, ela é hilária. E ela, por incrível que pareça, é feita pela Warner e hoje é veiculada na Apple TV. E eu acho que é por isso que eles estão cogitando o Ted Lasso também. A série é maravilhosa. Eu só não consigo entender porque eles estão cogitando colocar ele no Multiversos. Mas se você parar pra pensar, tem o Game of Thrones. O Game of Thrones é uma série de TV. Tem o Ted Lasso, é uma série de TV. Então talvez eles entendam que qualquer coisa da história da Warner, seja de comédia, fictício, ou dentro de uma realidade que um negócio de futebol lá, eu acho uma coisa meio aleatória demais e que nem tem muito a ver com o público-alvo do jogo. Porque essa é uma série mais pra adultos, né? E assim, o Multiverso não é pra adultos, né? Mas pra adolescente. Então isso me parece um personagem meio aleatório, meio nada a ver pro público-alvo. Mas a única crítica que eu tenho com esse personagem é que ele poderia tirar o lugar de alguém mais conhecido. Mas eu acho que é só isso mesmo. Mas enfim, esse é o último personagem da lista. Todos esses personagens aqui, pô, eu acho que seriam personagens legais. E é por isso que eu digo, é quase a lista dos sonhos. Eu trocaria um ou dois ali pra colocar um personagem que eu prefiro, mas é bem provável que cada um tenha sua lista dos sonhos. Isso daqui é muito próximo do ideal, na minha opinião. E isso já tá ótimo. Cara, eu adoraria ver esses personagens aí. Como eles estão cogitando o Ted Lasso, por que não cogitar também animes que a Warner tem direito? Porque a Warner também tem direito a alguns animes lá do Japão. Então assim, ó, já pensou que loucura se eles começam a colocar personagens de animes nesse jogo aqui? Cara, isso é muito louco. Nessa altura do campeonato eu já não duvido de mais nada. Mas eu diria que primeiro a prioridade seria colocar os essenciais do Cartoon Network e de alguns filmes da Warner, que nesse momento é o eixo que mais tá faltando no jogo. Aumentando isso daí e tendo esses personagens aqui, eu acho que o jogo vai render demais. A lista tá incrível. Mas enfim, gente, essas são as novidades dessa semana. Eu também dei aqui só a minha opinião. De repente vocês pensam diferente, tem uma outra lista aí. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, gente, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe descer! E esse foi o vídeo, né, das novidades do Multiversos e dos 3 Coringas. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!